galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Na Pista, o primeiro podcast voltado para a proteção veicular do Brasil, da América Latina e, como eu sempre costumo dizer, por que não, do mundo. Eu sou Edu Negreiros e eu estou aqui muito bem acompanhado com meu parceiro, meu amigo, gente boa demais, mas não paga uma pizza. Henrique Terra, fala comigo, irmão, fala. São tempos difíceis, a economia não está ajudando, mas assim que as coisas melhorarem, tanto você quanto a nossa convidada estão aí aptos a participar dessa pizza comigo. E você que ainda não me conhece, esse que vos fala, Henrique Terra, a barba mais hidratada do estado do Rio de Janeiro. E é um prazer inenarrável, mais uma vez, dividir a tribuna com meu amigo Edu Negreiros e hoje com ela. Olha aí. Ela! Dudu vai apresentá-la porque, assim, as palavras são meio difíceis, então eu fico meio assim de errar, entendeu? Dudu Negreiros, por favor. Eu quero só tecer aqui um comentário a respeito da sua barba, meu irmão. Essa barba, um dia eu quero ter uma igual. Inacreditável essa barba, como brilha, né? Incrível, né? Mas só o que ele gasta de dinheiro com essa barba, né? Deixa pra lá, vamos lá. Deixa eu mandar um beijo aqui pra mãe da Carla. Um beijo pra você, irmão. Um beijo. Vou mandar um também pra ela. Beijo. Deixa eu apresentar aqui hoje, né, com muito carinho, porque hoje, meu amigo, nós estamos fazendo um podcast aqui voltado para as motoristas de todo o Brasil. Uma homenagem, uma salva de palmas aqui, ó. Palmas aqui para as motoristas desse nosso Brasilzão, né? E nós trouxemos hoje aqui a Isa Souza, instrutora de trânsito e especialista em medo de dirigir. Há mais de 7 anos ajudando, através do Belas no Trânsito, mulheres de todo mundo a enfrentar seus medos, inseguranças, preconceitos, dificuldades e se tornarem motoristas de verdade. Isso aí. Por favor, Isa, você agora, vai, fala com a gente. Muito obrigada aí pelo convite, é uma honra estar participando aqui do podcast com vocês e um pouquinho desse trabalho, né, do Belas no Trânsito, para poder me apresentar até, né. O Belas no Trânsito ele foi um projeto criado especialmente para as mulheres que não se sentiam à vontade, né, para poder terminavam de tirar a habilitação, iam para suas casas e não conseguiam entrar na realidade do motorista, né? Viam uma realidade totalmente diferente, não conseguiam dirigir por insegurança, por medo, por ansiedade. E aí guardava a habilitação, largava mofando lá a habilitação de lado e ficava naquela, só na dependência, só naquela insegurança. Então, quando eu percebi essa lacuna, essa brecha, né, acontecendo, esse espaço sobrando aí, as mulheres cada vez mais sofrendo, né, porque sofrem com essa questão. Sim. Então surgiu esse projeto Belas no Trânsito, para trazer, assim, resgatar a autoestima da mulher, ajudar ela com essa questão da independência e também da questão prática, né? É muita coisa que a gente não aprende na autoescola, que não dá tempo de aprender na autoescola, a gente aprende posteriormente. Então, essa experiência aí de trânsito, né? Acrescentar algo mais aí nessa vida, nessa construção nessa vida de motorista, né, delas. Você já está há quanto tempo já com esse trabalho com as mulheres? Então, 7 anos tem que eu sou instrutora. Eu só fiquei 2 anos trabalhando na autoescola, na realidade. E aí, 2 anos depois, eu já percebi que tinha como, né? O sangue de empreendedora já estava explodindo. Veia, né? Já. Eu falei, não, tem alguma coisa faltando aqui que a gente não consegue colocar dentro desse processo de autoescola. E aí foi quando surgiu o Belas no Trânsito. Eu comecei com uma pessoa só, aí foi passando para outra, passando para outra, passando para outra. Até que elas mesmas falavam, né? Nossa, você não pode parar com isso nunca, porque tem muita gente ainda precisando da sua ajuda. E aí, lá na região dos Lagos, né? Que é onde a gente atende. Você trabalha, né? Tudo mais forte. Presencialmente, são 7 cidades. E a gente conseguiu atender as 7 cidades, e só eu como instrutora. Então, todo mundo me conhece com a minha bizinha vermelha, né? Monta na moto e vai lá... Tem proteção a tua bis? Tem. Depois a gente vai conversar sobre isso. Depois a gente vê. Vamos ver de onde é e vamos fazer uma mudança. Né? E você falou que você é instrutora, né? Já trabalhou como instrutora, então você consegue aí ver exatamente essa questão da dificuldade, da diferença da aula, da autoescola para o trabalho que você faz
diretamente com as mulheres, né? Sim, porque o processo da autoescola, ele é um processo meio fechado, né? Então, tipo, o conteúdo que o instrutor tem que passar para o aluno é num curto período de tempo, porque para quem tá pagando, 20 aulas parece muito. Tipo, mas 20 aulas e tal. Mas, no caso, assim, na realidade mesmo, para a experiência que você precisa para poder dirigir com segurança, 20 aulas é muito pouco. Muito pouco, né? É para tirar a habilitação, né? É só para fazer a prova e olhe lá se você consegue, com 20 aulas, você fazer a prova e ser aprovado, né? Porque tem essa, cada um tem seu tempo de aprendizagem. Então, de repente, aquelas 20 aulas, para você vai ser legal, para mim, talvez eu vou precisar um pouco mais. E as pessoas têm isso muito fechado. Então, tudo que ficava faltando para ela poder, de fato, pegar a habilitação dela e sair dirigindo, ou ela pelo menos começar a vida dela de motorista, não tinha na autoescola. E mesmo quando elas voltavam na autoescola para poder pedir ajuda, para fazer o treinamento para habilitados, ela não tinha a experiência necessária, o treinamento especializado. Faltava algo ainda assim. Exatamente. Que é diferente, né? A questão do instrutor fazer aquela questão de, como a gente comentou aqui há pouco, para tirar a habilitação e depois realmente ensinar, passar alguma coisa que a pessoa possa aprender a dirigir. Exatamente. Trazer, assim, a realidade para dentro da aula é muito difícil. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a baliza, né, sobre estacionar, que a gente faz sem olhar, a gente não fica medindo ponto, a gente entra, tenta, vai se ajeitando e encaixa o carro lá dentro. Então, você descobrir, trabalhar, estudar esses pontos, programar o que você tem que ensinar para ela. Olha, isso aqui vai facilitar a sua vida quando você chegar lá na rua e tentar estacionar. Olha, isso aqui faz desse jeito que quando você chegar na ladeira, tu vai conseguir controlar direitinho e vai sair. Então, se aprender assim, vai, né? Vai, consegue. Só que não tinha na autoescola isso. Não tinha, esse treinamento pós-habilitação não tinha. O instrutor, ele repetia tudo que fazia na aprendizagem. E é diferente. Porque quando você está tirando a carteira, é para você fazer a prova. Mas quando você quer dirigir mesmo para o trânsito real, são outras coisas que você acaba tendo que aprender, né? Então, faltava isso. E principalmente para as mulheres. Igual a gente estava conversando a respeito de preconceito e tal. Mas para o homem, parece assim, que o homem, ele já saiu da barriga da mãe, já com o carrinho na mão, um volante e um pezinho no acelerador, na embreagem ali, tudo. Já é meio que automático isso na cabeça do homem, né? Então, quando ele sai da autoescola, até mesmo a pressão de tipo, cara, eu tenho habilitação, eu tenho mais que dirigir. Se eu não dirigir, eu tô ferrado, tô morto, né? Eu tenho que dirigir. E aí a mulher não, a mulher, ela, tipo, pô, eu não tô conseguindo, né? Onde que eu me encaixo nessa realidade que eu não tenho? Um pouco bloqueada. Exatamente. Por isso que eu também falo com elas que, apesar desse trabalho do Belas no Trânsito ser especializado para mulheres, eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação também a homens que têm medo de dirigir. Eu até falo que é muito pior o homem que tem medo de dirigir, porque imagine você na roda dos seus amigos, todo mundo chegando de carro e ele fala assim, não vi não. Nossa, não vi de carro, não, eu tenho medo. Imagina como que ele vai se sentir. Ele vai se sentir, né, menosprezado ali e tal, que não sei o quê. O pessoal, a piadinha vai cair. Sim, a galera vai zoar, vai cair em cima, né? Arrancando a pele, entendeu? Então, eu converso muito com isso com elas. Então, é meio que a sociedade ela já taxou normal, ou... normal, entre aspas, a mulher ter insegurança para dirigir. Já taxou como normal. Agora eu vou falar. Agora... Tá ao vivo, ninguém pode me calar mais. Não, sério. Eu assim, primeiro te parabenizar pelo espírito empreendedor, né? De realmente ver uma possibilidade aí de ter o teu próprio negócio. Eu falo isso sempre com a Carla, eu falo isso em casa também. Eu sou um cara que sou totalmente a favor do empoderamento feminino. Eu também acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Inclusive, acho que não existe nada que a mulher não seja capaz de fazer como qualquer homem. Brinco sempre quando eu vou lá no setor do marketing, falar com a gerente de marketing lá para pedir as coisas. Aí primeiro eu falo isso, né, antes de pedir. E depois eu falo que realmente... E é o que eu falo com a minha esposa em casa. Beijo, amor. É o que eu falo com a minha esposa em casa. Eu acho que a mulher foi uma das coisas mais perfeitas que Deus fez. Vocês são mais inteligentes, vocês são mais concentradas e tudo mais. E eu também acho ruim essa questão de vocês serem taxadas como incapazes e, na sua grande maioria das vezes,
de dirigir. Sim. Né? Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu tenho pessoas que eu conheço, mulheres, que dirigem muito melhores do que muitos Verdade, homens. eu conheço. A minha, por exemplo, é uma que dirige muito bem, né? Foi muito bem ensinada pelo atual esposo dela, que sou eu. Então ela sabe dirigir muito bem. E, cara, eu acho realmente que já chegou a hora da gente evoluir e parar um pouquinho com esse preconceito aí quanto a mulher dirigir. Acredito no medo. Eu também, eu vou confessar isso para mais de 10 milhões de telespectadores. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu não sabia dirigir. Eu fui com um amigo para buscar e falei para ele assim, vou aprender a dirigir hoje. E comecei a dirigir de noite, não sabia. Quando eu pegava uma... Sei para vocês já deve ser normal. Quando eu pegava uma Dutra, uma Brasil, linha vermelha, eu tremia todo, ficava com medo, não tinha aquela noção de espaço. Porque realmente as autoescolas, elas não te dão essa noção de espaço. Te levam para um lugar onde quase não tem carro para tu dirigir, dentro de um bairro, né? Então, assim, parabenizar, né, por isso. E te perguntar, uma pessoa que ainda não tem habilitação, mas já entende que quando ela for fazer o processo de habilitação, ela não vai ter o ensinamento total que ela precisa. Essa pessoa também pode te procurar e falar assim, Isa, eu vou dar entrada, ou já dei entrada no meu processo de habilitação, mas eu quero me sentir um pouco mais segura. Ela também pode te procurar? Você também faz esse trabalho? Então, vamos lá. Sem habilitação, a gente não tem autorização por parte do Detran para poder fazer esse tipo de treinamento. A gente sabe que esse treinamento acontece, mas não é um treinamento que é legalizado, não é regulamentado. Então, a gente não tem autorização para poder fazer isso. O que eu falo? A pessoa, já sabendo desse déficit, né, dessa falha, né, ou que isso acontece no processo da autoescola, eu acho que ela tem que se preparar, sim, aprender um pouco antes, mas não exatamente entrar dentro do carro e começar a treinar com outra pessoa. Aí já entra aquela sua teoria dos vídeos, né? Que a gente estava conversando antes, né? Exatamente. Tem muita coisa que você pode se preparar, que você pode aprender, que você pode saber, ter ideia do que é e de como fazer, para de fato, quando você chegar lá com o seu instrutor dentro do carro... Já saber o que tá fazendo. Exatamente, porque imagina vocês dominam aí a questão do dirigir, beleza. É muita coisa que a gente faz na mesma hora. Imagina o cara falando para ela, ou para ele, que seja, pro aluno, tudo que ela tem que fazer ali naquele momento. Tipo, aperta a embreagem até o meio, acelera, passa a marcha. Responde no WhatsApp. Peraí, não sei. Manda um áudio no WhatsApp. Manda um áudio no WhatsApp. Essas coisas não pode, não. Tem celular. Recadinho aqui, ó. Não pode mandar áudio no WhatsApp na hora que estiver dirigindo, por favor. Né, entendeu? Favor. Então, é muita coisa. É muita coisa pra pessoa... Para ele passar e para a pessoa absorver. Cara, isso já tá mais comprovado. Se a gente parar só para raciocinar aqui, refletir um minutinho sobre isso, você já vai cair na sua ficha assim, caramba, pior que é mesmo. O cara é informação. Imagina a pessoa que tá recebendo aquilo. Então, eu acho que ela, sim, tem que se preparar, mas existe o método online que ela consegue adquirir essas informações antes, para quando ela chegar na prática com o instrutor dela, já ter ideia de tem coisas também que, tipo, encaixe de marcha, ponto de embreagem, segurar volante, regular retrovisor, banco, essas coisas. Isso aí não tem problema nenhum. Tu entra dentro do seu carro e vai... Você não pode circular na via, né? Você tá aí botando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas a maioria das pessoas, quando elas entram na autoescola... A maioria não, vamos colocar assim, uma parte das pessoas que entram na autoescola, talvez elas nunca sentaram atrás do volante. Então, a primeira experiência que ela vai sentar lá é naquele momento da aula. Então, ela não sabe nada. Então, eu acredito que essa preparação é legal você fazer antes. Acrescenta muito. Prova disso são a quantidade de seguidores e de inscritos no canal. É só você olhar. Por quê? E porque qual é o seu canal? Belas no Trânsito. Belas no Trânsito. Belas no Trânsito. YouTube também. Não é à toa. Entendeu? E olha, esse tipo de educação online voltada para o trânsito não é eu que comecei isso, né? Já existiam outros educadores já e tal. Talvez nunca tenham voltado para essa questão assim, cara, vamos fazer uma preparação? Talvez eles tenham pensado mais assim, não, vamos
pegar só o pessoal que já tá fazendo a prova e tal, que já tá com a sua habilitação. Já meio caminho andado. Ninguém talvez nunca tenha pensado, tipo, vamos botar ele pra fazer uma aproximação do seu carro antes de começar de fato a dirigir? É o que eu falo muito com as minhas alunas. Antes de você começar a aula, quando a gente fazia aula presencial, porque hoje eu não consigo fazer com muita frequência. Antes de você entrar na aula, eu quero que você entre dentro do seu carro e diga pra ele que você vai dirigir ele. Você tá doida, Isa? Tipo Bobobi. O meu era assim também. Eu quero que você entre dentro do seu carro e diga pra ele que a gente vai dirigir ele. Eu falava, preciso que tu ligue, eu tenho que trabalhar, liga, pelo amor de Deus. Ele ficava... mais ou menos mesmo, né? Às vezes ligava. Então, o carro nos entende, tá? O carro nos entende. Né? Não deixa de ser uma aproximação do seu veículo, né? Ele te entende. Carinho, né? Um carinho, um afeto, né? Papai a pé hoje, não. Enquanto você encara ele como seu inimigo, como sendo... Cara, você olha pro seu carro, não, aquilo ali eu não quero nunca. Tá velha. Nunca você vai conseguir. Fala mal do seu carro pra você ver se ele vai ligar. Não é ruim. Deus me livre. Meu anjo, meu bebezinho. Meu anjo. Não fale isso comigo. Aí. Agora, deixa eu falar contigo. A gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores. A questão, né, que eu estava falando com você sobre... você até comentou que tem essa questão que as mulheres, né, tem essa questão delas mesmas falarem mal, né, de uma das outras. Como é que é isso dentro do teu trabalho? Então, né? Essa questão do preconceito que as mulheres hoje sofrem ainda em relação a dirigir, a trânsito. Sim. Então, como a gente estava conversando, né, existe sim o preconceito, lógico que existe. Existe até o preconceito em relação a eu ser instrutora, entendeu? Porque lógico que é uma profissão dominada pelos homens, né? Então, quando eu comecei também, sofri muito preconceito por parte de todos. Não só por parte de homens, não, por parte de mulheres também, que não aceitavam que uma mulher pudesse ser instrutora. Imagino que eu tenho 7, eu conheço pessoas que têm mais de 20 anos, mulheres que têm mais de 20 anos que são instrutoras. Imagino que elas passaram lá atrás, entendeu? Muito pior. Existe sim o preconceito e existe o preconceito também de mulher para mulher em questão de tipo, cara, você não precisa dirigir, o seu marido é que tem que dirigir. Meu Deus. Opa! Isso é importante. Peraí. Exato. Existe. Pausa. Existe. Faz uma pausa aí, 5 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fala de novo. Fala de novo. Mulheres, olha só. Mulheres, casadas, né? Eu até me emocionei. Namoradas. Vocês não precisam andar sempre de carona. Precisa? Não, né? Tem que assumir o volante? Tem que ter independência. Tem que ter independência, tem que ter opção. Você quer ver uma coisa muito séria que acontece, gente? Por exemplo, casal, né? O casal ou a família, que seja. O marido gosta de tomar uma cervejinha, gosta de tomar tal, vai pra uma festa. A mulher já não gosta. Não conheço poucas, mas tudo bem. A mulher já não gosta de tomar uma cervejinha, ela não bebe, mas ela entrega a direção na mão dele, mesmo sabendo, responsabilizando ele de levar a família, às vezes o filho, tá tudo dentro do carro, tem outras pessoas dentro do carro, mas ela entrega na mão dele e não assume essa responsabilidade. Então, olha que vantagem que seria... É cômodo pra ela? Não, isso daí já é social. Tu acha que eu sou? Sim, tu acha por que quê? Não acho. Por quê? Porque assim, até essa ideia de que a mulher não pode dirigir, que a mulher não deve dirigir, isso é uma coisa que foi criada, né, no decorrer do tempo aí socialmente. E o que acontecia muito, isso eu falo porque eu via isso acontecer com alguns amigos meus. Meus pais não tinham carro, né? Mas eu via muito acontecer. Mesmo da mulher saber dirigir, o cara não deixar. Isso aí. Então, já foi se criando aquela ideia de que, não, meu carro, minha mulher não dirige, meu carro, minha mulher não dirige. Então, foi se tornando uma coisa tão comum que hoje a mulher, ela se coloca no lugar que a Isa falou. Ela entra ali, ela fala, caraca, o meu marido bêbado dirige melhor do que eu. Isso, exatamente. Ela acredita nisso. Ou até aqueles papos que tem em bar. Não, eu já cansei de ouvir isso de pai de amigo meu. Melhor. Quando eu bebo, eu dirijo melhor. Bicho, isso é um absurdo. Sem tamanho. Conheço vários amigos então o que acontece? Eu prefiro também, eu acho que as mulheres devem dirigir, tá? Com seu marido, saiu, foi para um lugar, vocês vão para uma festa longe, ela vai dirigindo, você volta, faz alguma coisa assim, né? Porque eu acho que não tem problema algum. Eu tô falando
especialmente para minha senhora. Às vezes eu tô cansado de dirigir a semana toda por conta do trabalho e tudo mais, mas no final de semana, quando a gente vai fazer alguma coisa, eu também tenho que dirigir. Por quê? Aí entra um erro, às vezes, meu, né? Eu perguntei isso nos bastidores para vocês. Como você se sente, Isa, sendo instrutora, sentada no banco do carona? Porque, às vezes, quando eu sento ali no banco do carona, eu fico olhando, eu falo, caraca, já era para ter trocado de marcha. Juliana, vai trocar de marcha, não? Freia, acelera. Juliana, o carro aí, Juliana. O carro aí. Ela freia, já viu. freia. Então, de repente, isso acaba causando na pessoa que está dirigindo, na mulher, ou no inexperiente, uma insegurança ainda maior. Não, e é uma insegurança, né? Não só uma insegurança, mas também isso incomoda muito ela. É até meio difícil de entender, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que incomoda você ficar mandando, às vezes você sente a falta da orientação. Você fica naquela assim, caramba, será o que eu devo fazer? O que eu... Né? Fica naquela dependência de esperar a pessoa do lado falar. Mas você falou uma coisa muito boa da questão, assim, tipo, a situação que foi criada ali, a vivência dela, a experiência de vida dela nessa situação do homem sempre dirigir, independente do que for, ela foi acostumando e ela passou a acreditar que realmente ele dirige melhor do que ela, mesmo nessa situação. Aí que entra a pessoa que quer vencer o medo de dirigir, a primeira coisa que ela tem que fazer é assumir essa postura de tipo, cara, as coisas têm que mudar. Mas vão mudar muitas coisas, não é só na vida dela, na vida da família, na vida dos filhos, na vida do marido, vai interferir em muita coisa. Então, quando a pessoa decide, não, eu quero assumir o papel preciso, né? De motorista, então a minha postura em relação a isso tem que mudar. Eu não posso mais aceitar de tipo, não, você bebeu, eu vou levar o carro. Não, existe um negócio também que eu vou levar assim, tô falando por mulher também, eu sei como é que funciona isso. Ela sabe que tem que levar, ela levaria, mas ela fica esperando a outra pessoa falar, toma aqui a chave e leva o carro. Ela não assume o papel de me dar que eu vou. Não chama a responsabilidade pra então é isso. Essa postura, esse tipo de... Eu posso falar que é treinamento, porque quando você acostuma a viver de uma outra forma, você precisa de treinar a sua mente para sair daquele estágio, entendeu? Então eu chamo isso de treinamento. Esse tipo de treinamento, a gente conversa muito sobre isso. Olha, sua postura tem que mudar. Coisas que você falava ou que você não falava, você tem que começar a modificar isso agora, para que ele entenda que ele pode contar com você e que você é uma motorista, porque até então você é só a carona. Então tem que mudar essa postura. Qual é a chave que muda, assim, Isa? Porque você acaba sendo muito psicóloga também, né? Né? Como é que é pra tu dar esse start aí na pessoa? Eu vou falar da mulher, né? Porque a gente direcionou o programa mais para mulheres, mas às vezes acontece também de homens, né? Ter esse problema. Sim. Mas como é que tu muda essa chave para a pessoa? Quais são os gatilhos mentais que você usa? Olha, tem uma palavra que define muito bem isso: autoconhecimento. A mulher, ela precisa de autoconhecimento. Se ela não perceber isso acontecendo na vida dela, não adianta você falar, ela falar, ninguém falar, que ela não vai conseguir processar, não vai virar essa chave como você está falando. É diferente de uma palestra. Você vai numa palestra e a pessoa fica lá, motivando e tal. Mas você pode sair daquilo ali e continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Mas se você começar a olhar e falar assim, caramba... Eu quero. Eu aceito isso pra mim. Isso aí tem alguma coisa que... Tá fazendo sentido pra mim. Exatamente, tá fazendo sentido pra mim. Então, a chave começa a virar. Aí que você começa a perceber, entendeu? É muito difícil, porque não é uma coisa que depende só dela, tá? Não depende só dela querer, não depende só da vontade dela, mas ela precisa contornar várias situações para poder conseguir chegar nesse estágio de hoje eu vou levar o carro, sabe? É tipo, eu levo o carro, mas se você me oferecer, mas até ela ir lá, tipo, sabe que vocês vão sair, ir lá no chaveiro, pegar a chave do carro, entrar no carro e sentar no banco do motorista e só ficar aguardando ele entrar... Quando isso acontece, aí é porque, tipo, as coisas aconteceram mesmo, rolou, ela entendeu, ela mudou a postura, ela aceitou aquilo pra ela, mas isso é muito difícil. Até chegar nesse resultado aí, são vários... são etapas, né, que ela vai destravando na mente dela, né? Exatamente. Não é um degrau aqui que você dá um pulo e vai lá pro degrau lá em cima. Você tem que passar um por um, tem que viver um de cada vez. Senão não consegue. Senão desiste, desanima. Então, recado para as mulheres. Mulheres, por favor, vamos dirigir.
Vamos deixar nós, homens, sentados no banco do carona, olhando ali, né? Enquanto vocês dirigem, nós vamos estar ali no WhatsApp, né? No Instagram. Coração vindo na boca, Tirando mas uma vamos foto e ali sobreviver. intercedendo em oração. Então, Não, aí mentira. vocês podem até deixar um recado para os homens. Homens, por favor, sentem, Entreguem peguem... a chave. Galera, olha só. pega o WhatsApp, homens, fica com o coração na boca, mas não fica Não dando fala, palpite, fica não quieto, fala. deixa ela dirigir. Não fala. Né? Eu já entrei no carro e falei, Senhor, eu te entrego a minha vida em suas mãos. Ela, pai, começar de palhaçada. É isso, vou te matar. Então tá, já que entregou, eu vou te matar. Então tá, Não, então você tá em boas dirige, mãos. Juliana dirige muito bem. Tu acha que a gente vê assim, falar um pouquinho de... Nosso, não tem nada a ver com a pergunta, mas acontece muito. A gente hoje vê muita gente sendo reprovadas, né? No teste e tudo mais. Há quem diga, não, é a máfia do Duda, porque tu tem que pagar outro Duda e não sei o que, não sei o que lá. Na autoescola era uma pessoa de um jeito. O instrutor ou o treinador, ele tem participação direta no sucesso e no insucesso do aluno no dia da prova prática? Eu acho que uma porcentagem tem sim, tá? Eu costumava falar, quando eu trabalhava na autoescola, eu dizia, 50% é comigo, 50% é com você. Não é minha responsabilidade você não ser aprovado, mas eu vou te dar o meu melhor. Vou me jogar de cabeça, tentar te ensinar o máximo, mas você precisa pegar. Se você não pegar, ou se você demorar muito tempo para pegar, o seu resultado negativo talvez seja por conta disso. Eu vou tentar ser o melhor para você. Então, eu acho que sim, 50% é do instrutor, até porque o instrutor, você falou um negócio de psicólogo, né? O instrutor, ele, no fundo, ele acaba sendo um pouco psicólogo também, porque eu nunca vi as pessoas sentem tanta vontade de conversar sobre a vida quando entra dentro do carro, né? E não é só na aula, não. Parece que o carro eu costumo falar lá no Belas, né? Que é um carçutório. Um carçutório. E aí você entra dentro do carro e começa a falar... Quer abrir o coração. Exatamente. Aí naquele lugar você quer falar sobre tudo. Então, o instrutor ele tem que ter não só a metodologia, mas ele tem que ter o domínio para contornar todas essas situações, tipo, passar o conteúdo na hora que tem que passar, perceber se o aluno está recebendo bem, não pular as etapas que, tipo, você quer terminar aquilo logo. Na realidade, o objetivo é esse, é você terminar aquele aluno, ele ser aprovado, mete o pé. Próximo. Exatamente, por aí. Porque até porque ele não ganha por... vamos colocar assim, ele não é melhor remunerado pelo resultado da aprovação ou tal. Não, ele vai continuar sendo... Passou, você vai receber do mesmo jeito. Então, talvez isso interfira um pouquinho na questão, no processo pedagógico da autoescola, né? Talvez se mudasse um pouco isso seria melhor? Sim, acho que... Aproveitamento foi melhor. Exatamente, porque aí estimularia o instrutor a trabalhar mais na questão, tipo, onde que tá falhando, onde que eu posso melhorar mais, Porque eu ligo que o sucesso do professor, eu acho que ele está diretamente ligado ao êxito do aluno, né? Sim. Quanto melhor são os alunos dele, melhor quer dizer que ele desenvolve o seu trabalho. Por isso que eu perguntei, porque eu lembro que quando eu comprei o carro, fiz errado, né? Comprei sem ter habilitação e sem saber dirigir. Falei, vou comprar, comprei. Aí depois eu entrei na autoescola e eu lembro, como se fosse hoje, que alguns amigos falavam assim, cara, o ideal é você chegar lá sem saber, que tu aprende tudo do zero. Uhum. E outros amigos já falavam, irmão, se tu chegar lá sem saber nada, tu vai se arrebentar, vai ter que pagar outro Duda. Aí eu fui, né, fiz um meio termo, perguntei para uma pessoa que eu confiava, falei assim, o que tu acha? Devo chegar lá sabendo ou devo chegar lá não sabendo? Não, chega lá e fala que você quer aprender tudo do zero. Que você não sabe nada. Que você não sabe nada. Isso acontece muito, muito. Aí eu cheguei e o instrutor, era conhecido meu, falou assim, pô, isso aí vai ser molezinha, ele já dirige. E quando eu fui no carro, eu falei assim, cara, você já dirige? Eu falei, dirijo, mas dirijo errado, eu quero aprender tudo do zero. Ele, não, faz aí o que tu sabe. Uhum. Aí eu falei, pô, cara, vou pedir pra trocar, porque eu quero aprender realmente do nada mesmo. Aí fiz com um senhorzinho, não lembro o nome, a habilitação de carro, e ele foi me explicando. Eu falei assim, pô, não sei nada. Ele foi me explicando realmente. E lá eu já percebi, e eu falo isso em vários aspectos de ensino, que tudo que a maioria das coisas que você faz, curso, colégio, e digo hoje até faculdade, o treinamento que você tem nas salas de aula, eles não são nem próximos do que é na vida real. Né?
Porque eu não tinha o Belas para me poder seguir no YouTube na época, para eu poder chegar lá, vídeo, né? ver Tinha. o vídeo, para chegar lá sair da fazer vaga. direitinho. Então, eu não sabia. E eu não sei se eu vou estar... Hoje a autoescola já não existe mais, mas eu não sei se eu vou estar queimando as autoescolas, mas o meu carro tinha umas marquinhas, né? No vidro, em algum lugar. Quando esse negócio aparecer aqui, você para e volta duas. E hoje eu não faço mais isso. Eu nem sei onde ficavam aquelas marquinhas. Nem eu. Pois é. Não, e engraçado que, tipo assim, tem alunos que... E isso é por conta a maneira como o instrutor orienta, né? Ele aprende a baliza ali nos pontos, tudo bonitinho, certo? Mas ele sai dali, ele não entende que aquelas balizas que estão ali representam os carros estacionados na rua. Eles não fazem ideia que aquela... Bateu na baliza, bateu no carro. Amassou Entendeu? o Então, para-choque. ele fica assim, cara, mas como é que eu vou fazer? Gente, isso aqui é o farol do carro, essa baliza aqui é a lanterna traseira do carro que tá na sua frente, o outro é o farol, né, dianteiro do carro que tá atrás de você. Então, essas marcações é para quando você chegar lá na vida real, você ter uma noção, né, do que... Aonde que eu paro, o momento que eu viro o volante. Não pode encostar no carro dos outros. No mínimo, né? Teoricamente, né? Não pode encostar. Teoricamente. Super recomendo. Já falando isso aí que você falou, essa questão da baliza, o que você vê hoje, o que você consegue pontuar como as maiores falhas, né? Tanto na hora que você vai... duas perguntas. A primeira, quais são as maiores falhas que os alunos que vão tirar a habilitação cometem lá, né? Na hora, aquele que começa do zero, que não sabe... E quais são os erros que aquelas pessoas entre aspas, que já sabem dirigir, mas cometem na hora do exame prático? Tá. Então, eu acho que o que mais reprova é a seta. Seta. Eu acho que o que mais reprova é a seta. Independente... Ninguém dá seta, né? A pessoa nem entende por que tá dando seta. E olha retrovisor, ele nem sabe por que ele tá olhando o retrovisor. A gente sabe porque a gente já dirige, a gente, né? E alguns ainda, né? São todos não. A gente vê a dificuldade, você sabe que você tem que olhar, já levou uma buzinadinha do carro que tava vindo atrás que não viu. Você já entende mais ou menos como é que é. Mas lá dentro, o aluno que tá fazendo isso, ele não sabe por que ele tá virando o rosto. Ele não... Sai saindo. Sai. Ele só sabe que ele tem que virar o rosto na hora de dar seta. Mas o que ele tem que ver no espelho, se o instrutor não orientar ele, falando, olha, você tem que enxergar se tá vindo algum carro lá atrás. Às vezes parece óbvio, mas, cara, igual você falou, tá aprendendo do zero. Ali tá nascendo um motorista, então você tem que ter paciência de explicar essas coisas, porque às vezes o óbvio para mim não é tão óbvio para ele. Então tem que falar, não, você tá olhando aquele espelho porque você tá vendo se tá vindo um carro ali atrás. Se vier um carro, tu bate nele, cara. Perigoso, não faz isso. Então a seta, eu acho que a seta seguida do olhar a conferência ali no retrovisor, né? É o que mais reprova, porque as pessoas não sabem por que sinalizam, não sabem os momentos de sinalizar e esquece mesmo, né, por conta do hábito, até às vezes arma e desarma e não lembra de armar. O nervosismo, né, ali na hora interfere muito nisso, então isso reprova muito, sim. E qual foi a outra pergunta? Outra esqueci. E o que a galera que já sabe dirigir... dos vícios. Dos vícios, né, que a galera mais comete também. O pé na embreagem, de ficar com o pé em cima da embreagem, não tirar, ficar descansando com o pé na embreagem. Outra coisa também é fazer as paradas colocando o ponto morto antes de parar o carro totalmente. Esse daí, então, e é uma coisa, não sei se vocês fazem assim, quando vocês vão se aproximando... Não, mesmo se eu fizesse da forma que você falou, eu ia falar que não. Eu ia falar que eu não faço, não. Mas você já passou, não, mas aí as pessoas que meus seguidores iam ver, iam começar a reclamar. Não, tá descendo uma ladeira ali, ponto morto. Né? Você tá lá, a ladeira nem tanto, porque a ladeira, realmente, se você, né, colocar no ponto morto, o freio não funciona 100%. Então, ali eu sei que não vai acontecer. Mas no semáforo, cara, isso aí é, assim, sei lá, eu vou colocar assim, 90%, 80% das pessoas fazem isso, né? Tá se aproximando, aí já coloca no ponto... Fechando, já... você já coloca no ponto morto e vai só tocando no freio, e vai deixando o carro chegar. Então, isso na prova não pode, de jeito nenhum. É um vício, então a pessoa vai lá e acaba fazendo, entendeu? O pé na embreagem e esse do ponto morto. Me ajudou muito na prova, porque na prova eu não perdi nenhum ponto em nenhuma das duas habilitações, porque eu fui robótico. Esse eu acho que às vezes é um problema. Eu fui robótico, eu fui, aqui, pisa, tira o pé, olha, pá, tranquilo. Na minha eu perdi ponto. Eu não perdi ponto, até zoou um amigo meu que eu nunca perdi ponto. Na hora daquela reta, ele fez a prova no Carrefour ali, Belfort Roxo, na hora da reta ali, não sei o que foi, teve uma procissão de gente, velho. Passou 150 pessoas, inacreditável. E eu assim com o carro, o instrutor, e o que você faz? E já chegando, ele, buzina, né? Aí eu,
Aí eu buzinei, só que ele falou que eu buzinei atrasado, né? Buzinei atrasado, mas tipo assim, e fui o resto ali assim, né? Ai, meu Deus, mais um pontinho, eu vou chorar, né? Mas aí, graças a Deus, consegui Eu fui na boa. exercer ali todos os comandos e Ali passar. na prova é meio robótico mesmo, você tem que ser meio mecânico. Ali não dá muito para ser automático, não. Você tem que repetir mesmo aquilo que você aprendeu durante a aula. Quando é um percurso fechado, né? Porque ainda existe assim, tem lugares que faz percurso aberto, que você sai dirigindo e o examinador decide para que rua você vai Não entrar. sabe o que vai acontecer, né? Não, inclusive a prova do Carrefour é uma prova muito fácil, né? Que é um circuito fechado e tal. uma não volta, tem... você vai lá e volta, para. Araruama também As tem minhas um duas circuito foi no fechado na pecuária também. Muito fácil. Cabo Frio tem, mas só que lá é fechado, mas ainda é aberto para movimento. Mas é sempre naquele mesmo lugar. Então, quando a pessoa pega um trânsito aberto, que o examinador vai escolhendo, ela já passa por um teste maior, entendeu? Então, tipo, ela tem que realmente ouvir a orientação dele e fazer ali tudo certinho, entendeu? Agora, um circuito fechado, não. Você decora, memoriza onde vai entrar, onde vai sinalizar. Mecânico mesmo. Tem que vai fazer. do ponto A do ponto B, pronto, errou, não, acabou, vai embora. Mas por isso tchau. que o nervosismo atrapalha muito na hora da prova. Porque quando você tá muito nervoso, você não consegue fazer as coisas mecânicas. Você acaba esquecendo, dá o branco, você esquece, pula etapa, você acaba passando. Naquela hora você não lembra de nada que você vai fazer ali. Por isso que o nervosismo, pra mim, até acima da seta, de vício, de coisas que a pessoa tá acostumada a fazer, de encostar na baliza, é o que mais reprova na hora da prova. Ser avaliado ali e tal, a pessoa olhando, isso aí deixa a pessoa muito tensa. Outra questão também que, de repente, poderia ser repensado, né, com relação à avaliação. Porque o instrutor passa muito mais tempo com o aluno do que o examinador. Então, talvez o instrutor, né, se ele recebesse um outro tipo de treinamento que desse a ele a capacidade de dizer, olha... De ser mais humano. Tu pode ir pro trânsito, né? Ou você tá habilitado, você tá apto, né? Você precisa mais disso, você precisa mais disso. Sim. Mas acaba sendo até mesmo a própria aula muito mecânica, né? Sim, sim. Vai, eu lembro que na minha, cara, e aí? Primeira aula aí, já fez uma aula? Ah, já. O que você fez? Estacionou? Ah, conseguiu? Ah, estacionei pra eu ver. Aí eu... Tá, mas... Aí eu... Não, estacionei, vai lá, estacionei. Aí eu derrubei baliza e... Ele, não, tá. Agora tem câmera, né? Não, tem, mas não é 100% obrigatório, não, tá? Na minha época não tinha. Na minha época não tinha. Não tinha pra você câmera, utilizar o recurso da câmera pra, tipo, vou entrar com recurso, vou ver alguma coisa, perdi na prova, quero rever. É bem enjoadinho. Bem difícil, né? As suas aulas você também grava? As que são presenciais hoje? Você e uma aluna, você grava para depois dar algum feedback? Não gravo. Até porque quem tem muita insegurança, sofre muito com ansiedade. Era por isso que eu ia te perguntar. Porque a pessoa não fica mais... Fica pior, né? Fica. Quando você vê no YouTube ou vê em algum outro canal, de repente uma aluna que tem medo ali sendo gravada, ela já passou ela já deu um passo à frente. Porque no início... A gente não consegue ter essa liberdade, não. Ela fica muito tímida, com muito medo. E ser observada até pela lente do celular. A questão da vergonha. Mas aí no finalzinho das aulas a gente consegue deixar ela um pouquinho mais relaxada. Vamos mais fazer à vontade, né? E outra coisa, não tem coisa melhor do que ela pegar um vídeo dela e olhar e falar assim, caramba, era eu que estava fazendo isso. Então, no início, logo assim que eu comecei com as aulas presenciais, as alunas, elas eu já tive alunas de me contratar só para fazer aula, para fazer um vídeo. Eu quero só fazer eu quero chegar só na parte do vídeo, na parte que você grava e coloca lá na internet, que eu quero me ver dirigindo. Então, para ela, aquilo é o máximo. Pô, cheguei aonde eu queria. Talvez o reconhecimento que ela espera próximo, que ela não tenha, entendeu? E aí ela vê outras pessoas, parabéns. Pô, legal, então é isso que eu quero. É uma autoafirmação, né? Sim, né? Agora, vamos lá. Isso aí que você falou, para chegar nesse ponto aí. Pô, tirei a habilitação, mas tô muito zero, muito cru. Não sei, mas quero dirigir, quero pegar o carro, já tô com o carro, quero pegar o carro, mas tô com medo, tô com dificuldade. O que tem que fazer? Voltamos ao degrau. Ninguém começa do 1 e passa lá para cima por último. Então, você vai começar agora, você tem que primeiro conhecer seu carro. Conhecer o carro é você entrar mesmo, aprender a ligar, aprender a acender as luzes lá dentro, aprender aonde que tá os instrumentos, pisca-alerta, se ajustar.
observar a visão que você tem, regular o retrovisor, você sentir o carro para frente, para trás, ponto da embreagem. Isso tudo são coisas que você tem que fazer para você, tipo, criar um pouquinho mais de intimidade com ele. Talvez o que não aconteceu com você, porque você já estava lá na concessionária, vai tirar o carro de lá e você tinha que dirigir. Você só tinha que chegar com o seu carro lá. Isso acontece muito. Mas se você quiser fazer de uma maneira mais fácil, seguindo um método que funciona, você tem que se aproximar do seu carro, entrar um dia lá, sentir... Porque você só vai saber o que é ser motorista na hora que você sentar no banco do motorista e assumir aquela responsabilidade para você. Quando você entra e outra pessoa tá do lado e tá falando a todo momento, faz isso, faz aquilo, você não tá sendo motorista, você tá sendo um robô. Porque você tá copiando o que a pessoa tá mandando você fazer. Tá obedecendo comandos ali. O que é muito mais difícil e as pessoas não entendem. Ela acha que é mais fácil obedecer o comando do que ela mesma assumir o controle. Assumir o controle. Entendeu? Tem que assumir esse controle, tipo, assumir a responsabilidade mesmo. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu não quero assumir a responsabilidade, eu tenho medo da responsabilidade que é dirigir. Então, tu não vai dirigir. É simples, então tu não vai ser motorista. Porque ser motorista é assumir uma responsabilidade. Nossa segurança está em primeiro lugar. Então, não tem como não jogar essa carta para ela, entendeu? Então, você quer dirigir, quer começar pelo jeito mais fácil, eu utilizo muito uma palavra com elas, progressivamente. Essa palavra vocês podem ficar para vocês, grava, é sua, tô dando ela para vocês, quero que vocês usem sempre, progressivamente. Quer dizer, você vai subindo, aos pouquinhos vai evoluindo, e tenha paciência que tu vai chegar. Vai chegar uma hora que você vai estar dirigindo, caramba, nem sei como é que eu cheguei até aqui, olha o que eu tô fazendo, entendeu? Mas tem que ter essa aproximação. Quer começar? Começa do zero mesmo, aproximação com o carro. Vai andar na rua, vai andar no bairro, vai no centro. Ah, preciso ir trabalhar, igual aqui, preciso vir pra cá. Olha, loucura esse trânsito. Você tem que vir num dia que não tenha movimento. Isa, mas eu preciso ir no dia que tem movimento. Mas a sua mente precisa entender o caminho que você vai percorrer. Se você for lá no desconhecido, chegar lá no meio do um monte de leão lá e tal, cara, tu não vai querer isso nunca mais. Então, vai vir na sexta-feira. Porque você lá no teu canal diz que você ajuda as pessoas a perderem o medo. Essa era uma das dúvidas. Como a pessoa que acabou de pegar a habilitação vai encarar uma Avenida Brasil, uma Washington Luiz? Eu acabei de pegar a habilitação. Na minha autoescola não me ensinaram como seria. Nunca rodou na Washington Luiz na Brasil. Tipo assim, como é que eu vou lidar com um motorista de ônibus estressado, fazendo aquele barulho? Não, e isso é uma das coisas. Olha que legal que você falou. Isso é uma das coisas que a gente fala nas aulas online, que talvez seja óbvio. Nossa, eu dirijo, claro, né? O cara fica pisando no freio atrás. Mas para uma pessoa que é inexperiente, que está começando agora, não sabe de onde vem esse barulho, você acha desse barulho atrás e fica nervosa, porque igual a buzina. Precisa explicar para ela se acostumar, porque todo mundo vai buzinar. Você não pode controlar a buzina dos outros. Não, tem gente que parece que ele adivinha 5 segundos antes que o sinal vai abrir. Senão não abrir, ele já tá lá, pé. Olha assim, o cara abriu agora. Aí vai de você como que você vai reagir a essa situação. Se você já sabe que isso acontece, buzinou, na hora, passa por cima, vamos e sai no seu tempo e vai embora. Você não pode controlar, tem coisas que você não pode controlar, então você tem que aceitar que elas são assim mesmo. Isa, vamos embora. Qual é o medo que você mais se depara lá? Por exemplo, chegou lá uma aluna, é aluna que você chama mesmo? Chegou lá uma aluna e ela fala assim, não, eu não dirijo porque eu tenho medo de bater num carro muito caro. Por exemplo, onde você mora, cidade de praiana, né? Muito carro bacana, galera com poder aquisitivo super alto, igual a você e tudo mais. Nossa, mansão. Tem BMW pra tudo quanto é lado. Aí o cara ou a aluna pensa, pô, e se eu bater num carro desse, de repente ele não tem uma proteção veicular que dê a ele, né? Uma qualidade, não dê a ele, de repente, um danos a terceiro muito legal. Então, é muito comum você ver pessoas que tenham medo, por exemplo, de... Não, o meu medo não é de dirigir, o meu medo é bater no carro, ou então o meu medo é atropelar alguém. Tem alguns medos que são assim, pontuais? Sim. E mais forte, né? O medo de machucar outra pessoa é o maior. Até se a gente fosse fazer uma pesquisa entre homens e mulheres, talvez o bem material fosse ganhar em relação aos homens. De bater no carro mais caro.
O cara pensa mais... Prejuízo, né? Porque vai ser do bolso dele e tal. A mulher... Pessoal do lead aí, vamos ficar ligado nessas dicas aí. A mulher, o medo dela é machucar alguém. Eu tô falando assim, pela maioria, não tô falando que sejam todas, mas o medo maior é machucar alguém. É o medo de machucar alguém, é o medo de passar vergonha, porque a gente lida... Acho que como a gente é tão subestimada em outras coisas também, a todo momento tem que ficar provando que eu consigo fazer isso... Que tu é capaz, né? Então, tipo, o medo de passar vergonha, o medo de você ir, botar a cara, eu vou fazer, e você fracassar, isso é um peso que a gente carrega, nosso, entendeu? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Falo a gente, porque eu também me incluo nessa situação. De, tipo, assumir uma responsabilidade, de repente, pô, não deu certo, errei, fracassei. Tá, tudo bem. Começa então, de novo. Exatamente, né? vambora. Mais uma vez, vamos lá. Dentro do treinamento existe uma... Não só dentro do treinamento, eu falo muito isso nas lives também. Você não precisa segurar tudo. Você não precisa ser forte sempre. Você tem que ter um dia que você pode desabar. Esse dia tu pode chorar, tu pode xingar, tu pode brigar com quem você quiser, tu pode tudo nesse dia. Mas quando esse dia acabar, tu tem que acordar o outro dia, levantar a sua cabeça e ir atrás do seu objetivo. Correr atrás do que você quer. Se ontem foi ruim, amanhã tu tem que fazer alguma coisa pra melhorar, porque ninguém vai fazer isso pra você, isso não vai cair do céu, você não vai acordar e ser uma boa motorista. As mulheres, falo mais das mulheres porque o trabalho é especializado em mulheres, mas as mulheres, elas sonham muito em dirigir, sonham em ser ótimas motoristas, elas não querem ser qualquer motorista, elas querem ser motoristas... Piloto de fuga, né? Excelentes e tal, entendeu? Elas querem o melhor, E tipo... Tem coisas que não dá pra ser. Então, você tem que meio que cair na realidade. O que eu posso ser, o meu melhor hoje é ser isso aqui. Se eu quiser algo a mais, eu vou trabalhar e com o tempo eu vou conseguir. Não entendeu? precisa ser a Lete do Velozes e Furiosos. Não, né? e dá pra aprimorar fazendo como gradativamente, né? Como você disse, progressivamente. Dá pra ir melhorando, né? Sim. Porque eu também acredito que, como tudo e qualquer outra coisa, dirigir... isso são hábitos, é costume. Uhum. Daqui a pouco já vira uma coisa rotineira. Às vezes meu filho fala, né, que eu tô dirigindo, né, aí às vezes estou fazendo algo errado, né, falando no telefone e eu passo a marcha com a outra mão, porque para mim já é muito comum fazer isso, né? Uhum. E assim, e ele fica olhando e eu falo assim, cara, eu não vou deixar você dirigir para quando você for aprender, tu aprender do zero. Já faz 18, eu falei, tu vai aprender do zero, vai lá na autoescola, vai cumprir todas as etapas direitinho. E eu tinha perguntado do medo, né? Porque a Juliana, ela tinha muito medo de dirigir, né? Até que um dia eu tava longe, né? E meu filho passou mal. A gente morava em Nova Iguaçu. Meu filho passou mal e ela tinha medo de dirigir por alguns motivos. Um, que o nosso carro não era um carro que passava aquela confiança ali para tu entrar e dirigir. Mas aí, nesse dia, meu filho passou mal, ela tinha que levar no médico, ela falou, meu irmão, foi mesmo. Foi ela ou mesmo. eu vou dirigir ou eu vou dirigir. Meu filho não vai ficar passando mal. Pegou meu filho, botou no banco de trás, foi, chegou, parou e olha o que a Juliana fez. Ela saiu do carro com o Matheus no colo e tinha um cara parado, ela falou assim, pô, estaciona aí pra mim. E entrou. Largou o carro. E largou o carro com chave, o cara... O cara foi lá e estacionou. E a sorte dela era que era um cara que estava ali porque estava realmente tomando conta de carro. Eu perguntei, Juliana, mas tu pensou que era isso mesmo? Ela falou assim, não, amor, eu estava cega. Eu só fui lá, levei o Matheus e depois eu voltei. E conversando com algumas pessoas, quando eu descobri que nós teríamos a sua ilustre presença, né? Eu fiz um trabalho de campo com algumas amigas perguntando e algumas delas falaram que a maioria delas tinha medo até ter uma necessidade real. Uhum. Não, um dia eu precisei fazer e a maioria... Aí eu acredito que a gente já vai voltar onde você disse. A maioria era por conta de alguém que precisava. O medo mais humano, né? Não como homem, o medo material. A maioria falou, não, um dia eu precisei ir em tal lugar e eu tinha que ir e eu fui. Eu até mandei algumas dar uma olhadinha lá, que ainda tenho lá... Algumas que têm medo de dirigir. E aí, bom você ter falado nisso, porque existem muitas, não vou falar mulheres, e existem muitas pessoas também que estão esperando essa necessidade acontecer.
Por que eu falo esperando? Porque a pessoa tem habilitação para hoje, não faz falta ela dirigir, não tem a necessidade de dirigir. Meu marido faz o caminho todo para mim, eu vou de aplicativo e tal. Mas você tem que pensar nesse futuro. Não no futuro de emergência de saúde, né? De necessidade assim, longe disso. Mas você tem que pensar assim, cara, mas e se eu não estiver com aquela pessoa o resto da minha vida? E se pra ele tivesse sendo cansativo, ele vai, volta, vai, isso, tal, ele ser o controle ali do carro, né, da família. Então, ela tem que pensar nesse futuro e não esperar chegar essa necessidade. Se chega essa necessidade, é muito maior, porque como aconteceu com a sua esposa, de tipo, ela precisou, ela pegou e foi. Às vezes uma pessoa que tem dificuldade prática, porque no caso da sua esposa, talvez ela não tinha tanta, ela até conseguiu, né, executar tudo direitinho em segurança. Mas para uma pessoa que tem dificuldade prática e ela precisar na necessidade e acabar, né, sendo uma situação de risco, vai ser pior. Então, não pense... Ela pode piorar o que tá ruim. Exatamente. Não pense que nada é eterno, que hoje, tá assim, vai ser assim para sempre. Então, a gente sempre tem que pensar assim, amanhã eu posso precisar ser uma pessoa independente, né? Eu posso precisar ter essa autonomia de... Eu tenho que ter a opção de dirigir. Eu não acho que toda mulher tenha que dirigir. Eu acho que se ela quiser dirigir, ótimo. Beleza, ela procure ajuda, ela procure orientação, ela faça a experiência dela e tal... E até conseguir. Até ela conseguir. Mas se ela não quiser também, tá tudo bem. Tá Ninguém é obrigado. Dela, Eu conheço homens. Eu conheço homens que não dirigem. E ele não quer dirigir. Nunca. Então você olha assim, não é possível. Aí você fica assim, cara, não é possível. Cara, não é quero. Nem questão de não tem nem habilitação. Não tenho, não dirijo, não gosto. Eu vou de ônibus, eu vou de aplicativo. Eu não quero. Não é uma coisa que me satisfaz. Eu vou de táxi. Eu não quero. Não quero. É uma coisa que eu decidi pra mim. Eu não gosto. Eu tenho um amigo, e ele, inclusive, acredito que vai ser um dos nossos convidados algum dia aqui, que ele gosta de... Ele tem um carro de luxo e tudo mais, ele gosta de carro, é apaixonado por carro, mas ele não gosta de dirigir. Ele não gosta. Tanto que eu falei com ele, eu falei assim, pô, mas é lá na loja, vai lá pra gente gravar um podcast. Ele, pô, mas eu vou ter que ir dirigindo? Eu falei, vai ter que ir dirigindo, pô, quer o quê? Ele, pô, alguém consegue vir aqui me buscar? Pô, não gosto de dirigir, tu sabe. Ele não gosta, literalmente. Sim. O cara é apaixonado por carro e não gosta de dirigir. Olha que coisa louca. Não gosta. Ele falou que ele tem pavor, ele tem agonia, ele não consegue ficar ali dirigindo. E o cara é apaixonado por carro. Agora, Isa, no Rio de Janeiro, especificamente, né, falando aqui em pavor, medo, o que é pior nesse trânsito do Rio de Janeiro, né, de uma forma em geral, e o que as tuas alunas falam em relação a isso? Olha, eu acredito assim. Até pela experiência, eu já trabalhei aqui aqui não, né? Já trabalhei no centro do Rio, como motorista e tudo. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei como motorista. E eu acho que uma característica muito forte é a questão do engarrafamento, né? O trânsito é muito... Para muito, né? É muito esse para e anda. Ou então, quando você consegue andar, é muito coladinho, todo mundo um coladinho com o outro. Às vezes, a questão da entrada, tipo, você tem que decorar onde... eu tenho que entrar na próxima esquerda. Aí você... tenta entrar, o cara... Quando você dá uma seta, o cara não respeita de jeito nenhum. Parece não vai esperar. Ninguém te dá passagem. Tem aquela galera, aqueles apressadinhos que dá um espacinho, o cara muda da faixa na tua... Cara, isso me revolta. O cara tá do teu lado, o cara muda de faixa ali na cara de pau. Nossa, que absurdo. Existem pessoas que fazem isso. Será? Fazem. Será que estão próximas? Não acredito. Inacreditável. Não acredito. Porque você faz isso? Não, eu não. Que eu dou seta. Você espera. Eu espero, eu dou passagem. Muito bom. Sou um exemplo. Gente, olha aqui, um motorista exemplar. E já recebi uma carta do Detran por 5 anos sem receber nenhuma multa. Isso olha aí. Parabéns. 5 anos sem receber nenhuma multa. Nunca ninguém te pegou. Exatamente. Isso aí. Teve sorte, né? A maioria que posta, eu tenho isso postado, a maioria que posta é porque o carro tá no nome de outra pessoa, aí a multa não chega, né, mesmo assim? Aí a multa não chega nunca no nome, né? Aí, obrigado, Detran. Não, e por falar, o seu carro tá no nome de quem? Juliana da Conceição. A Juliana tem quantos pontos na carteira? 700 e tem quantos? Pontos, Juliana. Gente, era nem pra gente ter falado isso aqui, né? Porque ela assiste tudo. Sabe que quando chegar em casa, né, vai pedir aquele dinheirinho lá para fazer, né, o nosso trânsito no Rio, ele chega a ser perigoso, né? Tanto para homem quanto para mulher. Sim. Né?
como lidar? Uma mulher, torno a dizer, estamos usando o termo uma mulher, né? Porque o programa é Hoje especial, voltado, né? Voltado para elas, mulheres, para as né? mulheres, esses seres maravilhosos que permeiam o As nosso mundo. melhores condutoras, né? Porque, assim, eu como homem, às vezes, muito vidro com isso, filme e tudo mais, nego vai embicando, tu não sabe se é um homem, se é uma mulher. E às vezes as pessoas são muito ignorantes realmente no trânsito, Não, como você disse. com certeza. E como é pra você tratar isso? Porque eu acredito que você não... Ali naquele momento ali, tu avisa pra tua aluna, ó, a gente tá propício a acontecer qualquer coisa, alguém te fechar Sim, e tudo sim. mais. E tu ensina pra elas também como agir Como naquele reagir. momento ali. Exatamente. Como Não reagir sai do carro nessa com a situação. bolsa na mão e vai tentar brigar. Não. E outra coisa, como a gente trabalha muito com questão do sentimento, né, com as emoções, então a gente... Imagina, você já sabe que o trânsito é o ó do Borogodó. Você fica nervoso por qualquer coisa. Às vezes você nem tá nervoso, você entrou no carro, já levou uma fechada, você já muda o seu estado emocional. Então a mulher, ela já carrega aquilo dentro dela, já tem a questão da insegurança, aquilo tudo, a explosão de emoções ali dentro. Então tem que preparar ela para situações que podem acontecer. Tipo, cara, ó, se você levar uma fechada, segura, deixa o cara aí, deixa ele entrar. Percebeu que tá muito encostado, já começa a diminuir, ou então você aumenta um pouco a velocidade. Tem que falar sobre a realidade, que eu acho que isso que falta, porque a gente escuta muito que deve ser, qual é o certo que deve fazer. Só que quando a gente chega na realidade, não acontece nada daquilo. Então, quando você começa a falar, olha, pode acontecer isso, mas, nossa... saiu um vídeo, só vou dar um exemplo para ser melhor. Saiu um vídeo agora há pouco tempo que bombou de um cruzamento famoso onde os carros já aconteceram vários acidentes ali naquele cruzamento porque o carro não obedecia a parada obrigatória. E aí foi colocado esse vídeo lá dentro e todo mundo começou a comentar e tal. Caramba, Isa, mas isso acontece muito. Inclusive, o lugar que mais acontece acidente é no cruzamento. Pelo amor de Deus, então eu não vou Não, aí é que você vai dirigir. Ué, mas se acontece esse monte de acidente, como é que eu vou fazer? Toda vez que você passar por um cruzamento, independente de ser a sua vez de parar ou a vez da outra pessoa parar, você tem que imaginar nesse cara que tá vindo e que vai avançar. Vai parar, isso aí. Que ele não vai parar. Outra coisa, seu sinal tá verde. Você tem que pensar o quê? O sinal tá verde, eu posso passar rapidão, correndo, sem olhar para lado nenhum? Não, por quê? Porque existe motorista imprudente. Existe motorista que avança o sinal vermelho. Então, quando você passar no sinal verde, tu vai olhar pro lado para ver se, de repente, não tá vindo um engraçadinho desse, entendeu? Então, você tem que falar sobre essas coisas. A realidade, né? Pra ela saber o que acontece. Saber o que fazer. Até questão de acidente. De falar assim, Isa, mas se acontecer de alguém bater em mim ou de eu bater em alguém, como é que eu tenho que me comportar? Ninguém fala. Tem que falar, ligar pro setor de eventos. Liga na hora, né? Pratique a BM, que não pode fazer comercial. Não posso falar. Pneu furou. Ela sai o seguinte. Vamos supor. O marido... vai dirigir, amor? Vai pro trabalho dirigindo? Tá bom. Mas não conta que o pneu vai furar, não. Tipo assim, não pode furar o pneu. Não fure o pneu, que você não sabe o que fazer. Não fura comigo, fura com ele. Entendeu? Tipo, não vai acontecer. Não, se furar o pneu, tu tem que fazer assim, assim, assado. Vai fazer isso na hora, não desça do carro dessa forma. Olha, eu tanto falei sobre a questão de acidente, de como se comportar e tal. No começo foi até assim, gerou um impacto tão grande que elas ficaram assim, caramba, por que você tá falando isso? Você tem que me motivar. Não, eu tenho que falar a realidade. Falar a realidade. Que aconteceu de uma aluna que sempre falava que ia causar um acidente porque ela não tinha muita habilidade, não tinha muita prática. Aconteceu dela parar no semáforo e vir um carro atrás dela e bateu na traseira dela. E o cara era mecânico de uma oficina de carro, experiente, muitos anos e tal. E eu já tinha conversado, já tinha dado essa aula para elas de como elas devem descer do carro. Porque se for pela realidade, pela vontade delas, elas vão descer chorando. Mesmo independente de certo ou errado. Por quê? Porque, caramba, que merda que aconteceu. Bati. Mesmo o prejuízo sendo do outro, que merda. Não Mesma culpa, né? Sendo de alguém que bateu. Quando aconteceu, a filha estava filmando o trânsito, ela dirigindo, ela parou no semáforo e a filha continuou filmando. Quando o carro bateu, a gente ouviu, pá! A filha desceu com o celular gravando na hora. Continuou gravando. E eu vi ela falando, o que aconteceu
aqui. Aí eu, olha. Olha, que isso? O cara motorista olhou, desculpa, foi sem querer. Vou mandar o número da terapeuta de uma amiga minha que eu sei que faz milagre pra essa tua aluna. Olha, o que aconteceu aqui? Aí ele, não, calma, eu vou resolver tudo. Foi culpa minha. Foi culpa minha, eu vou resolver tudo. Vem comigo, me segue, vem comigo. Porque ele era dono da oficina e tal, que não sei o que. Ela, eu espero que sim. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? Minha aluna. Então, ela aprendeu dá aula direitinho. na chuva? Na chuva também. Tu ensina a galera como fazer na chuva? Porque assim... Todas as situações possíveis. Tu tem até simulação de roubo, se alguém vier pra assaltar. Ainda não tem. A gente vai Mas isso é legal, isso é né? importante, sabia? Sabia que tem muitas mulheres que têm medo de dirigir por medo de ser assaltada? Assaltada, né? Não dirigem por causa disso, por medo de ser assaltado. E sabe uma coisa que eu sinto falta? Quando a gente fala de assalto, a gente pensa primeiro em questão do bem material, lógico. Mas eu não vejo as empresas muito preocupadas no comportamento do motorista em relação ao assalto, não. Assim, de repente, alguma sugestão, alguma orientação, sabe? Vamos supor, eu contrato um seguro e tal, aí vem um vídeo me explicando, olha, se aconteceu uma situação de assalto, você reage dessa forma e tal, o melhor nesse momento é você fazer isso, tal. Entendeu? Não vejo muito nessa questão, não. Mas seria interessante, porque elas têm muito medo disso. Muito medo disso. E eu tenho certeza que seria uma coisa assim, que deixaria elas um pouco mais tranquilas, ciente do que elas têm que fazer. Sabe? Ciente do que elas têm que fazer. Acho que seria bem interessante. Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Pessoal do marketing, pessoal do por nosso favor, marketing, dá uma olhadinha ali nesse feedbackzinho. Gente, vocês não estão vendo, mas a Carla tá ali, ela já fez assim, ó, já sinalizou positivamente. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa parceria, né? Pra essa parceria educativa aí pra galera, né? Isso é bacana. Tem muito idoso pra perder o medo de dirigir. Me falaram, deixa eu só ouvir se é isso mesmo aqui, tá no ponto aqui. Me falaram que aqui na empresa tem pessoas que têm habilitação há muito tempo. Quanto? Tá. 5 tem anos, pessoas né? na empresa que têm habilitação há 5 anos e por algum motivo não querem dirigir. Desistiu de dirigir. A vida tá cômoda, pelo que me falaram aqui agora, pelo que eu vi aqui no tablet aqui agora. Tem um salário que permite alguns luxos de andar com motorista, aplicativo e tudo mais. Beleza. Essa pessoa é uma pessoa que você consegue ajudar a voltar a dirigir com toda segurança, né? Uhum. Beleza. Essa já é uma aluna sua e eu e o Dudu, a gente vai fazer um combo aí de alguma forma para dar algumas aulas para ela de brinde. Agora a pergunta, e uma pessoa que ficou sem dirigir há muito tempo, ou, como o caso da minha mãe, que cismou que vai começar a fazer algumas coisas agora. Uhum. Quer aprender a dirigir, mas já tem uma idadezinha avançada. Você também ensina, vai tirar habilitação, mas para perder o medo, você também ensina para idoso? Sim. Idoso não, vou falar como eu digo pro meu pai, para as pessoas da melhor idade. Mais experiente. Sim, a gente tem alunas online. Eu gosto de destacar isso, porque a aluna presencial, você sabe que tá lá do lado da pessoa, lá ensinando. Você tá do lado dela, né? Já tem aquela segurança maior. Mas online, gente, é uma coisa assim, realmente surreal. De você conseguir fazer com uma aluna de 67 anos, ela aprenda e comece a dirigir sozinha, com liberdade, assim, de ir para qualquer lugar. Mas eu trabalho uma questão muito séria, de tipo, não só em questão da idade, mas eu acho que cada um de nós temos as nossas limitações, independente da idade. Então, você tem que aprender o autoconhecimento que eu falei lá no início, você tem que aprender até onde você pode chegar. Então, tipo, eu sei que essa aluna que a gente tem, que eu acredito que deva ser a de maior idade ali, 67, ela tem essa consciência de que, tipo, eu posso isso, eu posso aqui, até aqui eu posso. Pra lá já vai ser um pouquinho mais difícil pra mim, posso ficar um pouco mais cansado. Porque realmente a gente tem a limitação física, não adianta. O nosso corpo, a gente pode estar com a cabeça lá
né, Boa, super jovem né? e tal, mas você tem a limitação do corpo também, né, que interfere na O corpo não hora. obedece tanto. Né? É muita coisa que tem que fazer na hora de dirigir. Então, realmente, assim, tem situações que a gente tem que controlar um pouco. Então, eu trabalho isso muito na cabeça delas. Mas tem alunas que entraram com 60 anos na autoescola, que já passaram na prova, fizeram o treinamento, já passaram na prova, já estão habilitados e estão dirigindo. Então, não tem essa de idade para conquistar. Agora, se você me perguntar qual é a melhor idade para aprender, enquanto jovem mesmo, porque na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que a pessoa tem que completar 18 anos e aprender a dirigir e pronto, tirar a carteira. Porque, independente, é a melhor idade, né? Se a cabeça tá fresca, não tem preocupação com nada, gente, tá tudo começando. É diferente. Mas se você quer, você pode tirar mais velho? Pode. É uma opção. Você consegue? Consegue. Vai ter obstáculos. Nunca quis, né? Nunca quis, mas agora eu quero. Consegue. Vai ter os seus obstáculos, vai ter as situações que você vai ter que contornar devido ao tempo, né? Às vezes até mesmo a forma, cada um tem uma forma de aprender. Então, de repente, para uma pessoa que tem mais idade, vai aprender num tempo diferente do que para uma pessoa mais jovem. É só a gente se lembrar de quando a gente era jovem. Não falando que vocês são velhos, tá, gente? Não, de maneira nenhuma. Tô calculando acabei aí, de sair dos 25... Garota. 25, ó, Garoto 25, ainda. errou por 26, um pouquinho, eu tenho 26, tá bom. Um a mais, um a menos, né? Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. Por quê? A gente estava conversando antes aqui e aconteceu uma coisa que aconteceu comigo em relação ao que a gente estava falando, a questão da baliza, né? Que você falou assim, poxa, às vezes a pessoa tá ali fazendo a prova e tá olhando para fora, né? E não sabe por que tá olhando para fora. Eu lembro que quando eu fiz a minha prova, especificamente naquela hora que você vai sair com o carro, que você olha, né? Eu lembro que meu instrutor falou assim, ó, olha de novo e olha até o avaliador ver que você olhou, né? Ver que você olhou e se você ficou na dúvida, olha novamente, né? Então, o que você pode falar, né? Já com toda a tua experiência de instrutora, qual é a melhor forma, tá? O que a pessoa, o aluno ali no caso, tem que fazer para fazer uma baliza bacana, para fazer, né, um teste que vai conseguir dar habilitação para ele? Tá, então vamos lá. Começando por baliza. Baliza é mais a parte de concentração e memorizar os pontos que você tem que parar e virar o volante. A baliza da prova é isso. Resumindo, é isso. Você vê aonde você tem que parar, memorizar o lugar onde você tem que parar. Certo ali. Virar o volante, não deixar ele se movimentar quando você tá virando, né? Quando você tá entrando na vaga. Tem alguns detalhes. Então, se você conseguir memorizar tudo que você tem que fazer, a sequência que você tem que fazer, você vai fazer uma baliza melhor. Existem pessoas, depende da maneira como a pessoa aprende. Existem pessoas que aprendem melhor vendo outra pessoa fazer. Existem pessoas que aprendem melhor fazendo. Existem pessoas que aprendem melhor vendo de fora, vendo mesmo num vídeo a pessoa lá fazendo essa baliza. A técnica ali. Exatamente. Né? Existem pessoas que precisam desenhar. Qual que é o movimento? Eu vou até aqui eu paro, aqui eu viro pra cá. Então, depende da maneira como você aprende melhor. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, né? Você coloca lá a matéria e fica ouvindo. Eu viajo, a pessoa pode botar lá, não vou conseguir me concentrar. Mas se eu começar a escrever, aí já é outra história. Então, você precisa identificar, como é que eu aprendo melhor? Como é que eu consigo memorizar melhor o que eu tenho que fazer, os movimentos que eu tenho que fazer ali na hora? Eu vou ter que desenhar, eu vou ter que ver do lado de fora. Inclusive, tem um professor meu de PNL que ele ensina da seguinte forma. Ele fala o seguinte, todo aluno deveria ficar na calçada, enquanto o instrutor tem uma posição exata para poder ficar. Um lado exato também, porque o cérebro tem um lado que memoriza mais rápido. E aí você fica parado na calçada e você vai ver exatamente o movimento que o carro vai fazer, seu instrutor fazendo o movimento que o carro vai fazer. Pra quê? Pra que a sua mente consiga entender, peraí, então... Qual movimento o carro vai estar fazendo enquanto você estiver lá dentro. Seu instrutor fez isso com você? Não. Você tá entendendo? Por que tá faltando as coisas? Eu lembro, na minha aula, exatamente aquele vídeo que a gente tava falando que você tem, né, no teu canal, que você fala assim, coloca, né, o retrovisor em cima da lanterna. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, não entra na minha cabeça que se eu fizer isso, eu vou entrar e não vou bater no carro. Vai pegar no carro. Pois é, ainda mais com a visão que você tem de dentro. Nossa, a gente tá falando isso nessa aula.
essa última aula, com a visão que a gente tem de dentro, você olha, você tem a certeza, seu olho tá te falando, você vai bater a imundícia. Não vai, para aí. Mas é tudo calculado, é tudo milimetricamente ali isso, certinho, exatamente, certinho. Então, o movimento que a roda da frente faz, quando você passa daquela posição, ele vai entrar. E se você for do lado de fora, ficar olhando quando o retrovisor chega e você olhar, passa uma pessoa junto com o carro. Você pode ficar uma pessoa ali no carro e o carro vai entrar. Mas só que de dentro a gente não consegue ter essa visão. Você tem que ir lá fora e, caraca, entra mesmo. Tem que provar fazer, pra ver. Começar a fazer o movimento, parar e ir lá fora e falar assim, caramba, dá mesmo. Mas tem aquele negócio, eu né, aprendi. que vai tudo, depois devolve duas. Eu aprendi a colocar... devolve duas. Eu aprendi a colocar o carro, colocar e tirar o carro da garagem fazendo isso. Eu andava um pouquinho lá fora ver. Aí eu, peraí, pode chegar mais um pouquinho, mais pra cá. Aí ela dentro, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E foi fazendo. Aí eu consegui ter mais noção entendi melhor o que é noção de espaço, o que é noção de distância. O difícil é você traduzir isso e ensinar para a pessoa, porque é uma coisa que você vê e não sabe explicar. Eu olho lá de dentro e dá, mas você não sabe dizer por quê. Você sabe que dá. Só sabe que dá. E depois que você começa, né, que você aprende a dirigir, né, falando assim, que você tem a tua habilitação, você olha para uma baliza e você fala assim, cara, a baliza é muito grande. Ela tem um espaço que dá para você vir tranquilo, com marcação, sem marcação. Você que já dirige, a pessoa que dirige, fala assim, não, você vai entrar de boa, de primeira, tranquilão. Só que na hora parece que ela é desse tamanhozinho assim. É incrível, não cabe nem o carro que você tá. E já viu que às vezes tu passa assim, né? Não. Tu vê uma vaga assim, tu passa, tu fala, ih, cabe. Aí tu para o carro assim, cabe, pô. Cabe. Aí tu vai na frente, aí tu volta e tu... vai bater ali, aí tu vai mais um pouquinho, encosta mais, aí... Vai bater ali, vai bater. Dá não, vou procurar outra vaga. Não cabe não. Não. Tu sai, vai embora. Tem uma vaga maior. Tem uma vaga mais fácil ali pra parar. Então, né? você quer ver uma pergunta que elas fazem muito? Tipo assim, Isa, como que eu sei que a vaga tem espaço pra me colocar o carro? Falei, não sabe. Ué, mas como que não sabe? Não sabe. Só tentando entrar. Ou tentando entrar, ou no máximo que você pode fazer antes pra ajudar é parar do lado pra você... olhômetro pra frente e olhômetro pra trás. Ela falou assim, mas qual é a distância? Tá, eu vou falar pra você, tem que ter 2 metros pra frente, 2 metros pra trás. Como é que você vai medir lá 2 metros? Isa, já parei do lado. Não tem como. Já parei do lado, olhei a vaga, Dá. falei, dá, ainda sobra um pouquinho. E não consegui. Não deu. Eu já parei do lado, falei, dá, não dá, não dá. E eu tentando enfiar aqui, prova disso, ó, os cúmplices. Tentando enfiar. E a pessoa tá assim, Isabela, quando não fala vai, Isabela... Não vai, Isabela, para. Sai daí, cara. Aceita que você perdeu. Mas só tem essa vaga. É punk, mano. É doideira. Só é tem doideira. essa vaga. Aí já aconteceu comigo, eu lembro, isso foi no recreio. Eu olhei, eu ia pra parar e eu falei assim, olhei assim, falei, pô, dá. Tentei pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Eu falei assim, mesmo, vai pegar. Aí eu falei assim, dá, não dá? Aí a Juliana, acho que não dá, não. Eu falei... dá, pô. Aí falei, agora vai dar. Pá pra cá, vai pra lá, e vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Falei assim, não dá não. Aí fui, vou ficar ali na frente. Pum, parei. Não, eu confesso, mano, se eu olhar, tentar entrar, né? Joguei a ré e coloquei a traseira. Não, dá não. Eu vou embora, procuro outra vaga. Mas o pior foi isso, porque eu parei, eu tentei, não consegui, fui mais à frente, parei, só que eu queria parar próximo de onde eu ia. Quando eu voltei, tinha um carro parado lá. É, isso aí. Não, e o pior, quando eu fiz isso, que eu saí... E era um carro do tamanho do meu, um Siena. Era um Siena, era o carro já passei pela vaga, falei que não dava, desisti da vaga, Kombi atrás de mim entrou. Kombi? A motorista. É difícil. Não, mas aí eu fico mais tranquilo, por quê? Porque eu não insisto. Eu olho, não dá não. Você é mais humilde. Eu não dá não. Eu falo, não dá não. Até pra não tentar. Eu fico insistindo. Não, até porque às vezes você para assim, tem gente na rua, aí fala assim, pô, mó micão, né? Tu vai tentar entrar, não vai conseguir entrar. Aí o cara, se fosse eu entrava, hein? Eu entrei com um cavalo. E é pior, cabe um caminhão de lado. Sempre. E eu tenho essa mania de falar, eu entrei com um cavalinho trucado, aí tu não entra nessa vaga aí. Eu sempre falo, mas aí eu, com o meu carro que é pequeno, não é. Isa, pra poder a gente não passar esse programa assim, né? Tá muito light. Fazer uma pergunta pra complicar, né? Eu quero ouvir história dela. Fazer uma pergunta pra complicar aqui. Você acha que os condutores que estão sendo formados hoje por seus amigos, né? Meus companheiros de profissão, estão sendo bem formados? Estão habilitados de verdade?
Ai, O que falta pra isso? Porque olha só, essa pergunta, porque essa pergunta, se ela falar assim, acho que sim, então qual é a função dela? Se ela falar, acho que não, então qual o trabalho que ela fez? Então agora... para o trânsito, não. Talvez para a prova, Pra tirar a habilitação, sim, né? sim. Mas para o trânsito, né, falta muita coisa. Só que a gente entra num impasse muito grande. Até poderia ter um trabalho mais profundo, mais dedicado, ensinar mais coisa, mais experiência, mas isso aí custaria mais caro para o aluno. E o aluno não quer pagar mais caro porque ele já não é barato hoje, né, a habilitação. Nos Estados Unidos, por exemplo, as Muito escolas, mais, né? elas já têm aula de direção, existe até um projeto de lei. É porque antes de fazer o podcast, eu acabei pesquisando. Existe um projeto de lei para que nós tenhamos também aula de direção nas no escolas. terceiro ano. Isso. Então, sabia que tem um colégio aqui no Rio, o Dom Pedro II? Ele já tem o terceiro ano, só tem um colégio que tem no terceiro ano, que tem educação para o trânsito, que pode aproveitar, acho que é 60% dessa carga horária nas aulas teóricas e descontar para poder o jovem, né, terminou, tirar a sua habilitação. Porque é muito comum a gente ver naqueles filmes americanos, né, o pai ensinando o filho a dirigir, porque na escola, né, já sai da escola habilitado, é muito comum. Anos, porque ele ganha uma licença para dirigir acompanhado, né, para poder... O que não deveria ser diferente. Eu acho que deveria começar assim, né? A primeira vez o projeto não passou nas duas casas, voltou para revisão e agora não se fala mais. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas mexer com essa questão de trânsito... De Duda. É complicado, né? Tu não pode falar, mas eu falei. Mexer com o negócio de Duda. Duda menos. Não, eu queria conhecer esse cara. Eu queria conhecer esse Duda. Ela trabalha aqui. É uma menina. Duda. A Duda. Tá realmente com esse dinheiro todo. Tá rica. Não é porque é Duda disso, é Duda daquilo, é Duda daquilo. Duda pra tudo quanto é coisa. Duda pra pagar Duda. É Duda pra pagar Duda. Duda pra mudar o Duda. Então tu acha que eles estão... Sim, 50-50, né? Pro trânsito tá ruim, não. Mas para ter uma habilitação... Mas para passar na prova, talvez sim. Para passar na prova, acho que dá sim. Tá? Até porque a gente considera a prova como um bicho de 7 cabeças, mas ela vira esse bicho de 7 cabeças por causa do nervosismo. Se a gente ficasse um pouquinho mais tranquilo em relação à prova, talvez seria mais fácil de encarar, de chegar lá no dia e fazer o que tem para ser feito. Acho que criaram... um monstro, né, em cima da prova do Detran. Tanto é que a pessoa, quando entra na autoescola, ela já entra traumatizada, que ela já sabe que no dia da prova vai ser o ó. Mas a gente vai voltar. Vai ser o terror. Lá no minuto 4 do nosso podcast, nós falamos sobre coisas que foram construídas. E eu acho que esse medo em provas, no geral, também é uma coisa que foi construída. Eu vou te falar por quê. Tu termina a faculdade de Direito, qual é o maior medo do aluno? Prova da ordem. Caraca, prova da ordem, porque em todos os momentos, todo mundo na faculdade vai te falando que isso vai cair na prova da ordem, isso vai cair na prova da ordem. Aí tu sai da faculdade estuda 5 anos, mas você, na maioria das vezes, não sai de lá apto para fazer a prova da ordem. Tu tem que fazer um cursinho para fazer a prova da ordem. Fazendo uma alusão, você sai habilitado, mas tem que ir lá na Belas do Trânsito para poder aprender. Sim. Beleza. E tu não vai longe, não. No colégio, e eu falo isso, né, por conta de algumas pesquisas que eu andei fazendo para minha vida pessoal, no colégio hoje, o nosso sistema de ensino, existem muitos alunos que são gênios mesmo, são feras e não conseguem fazer prova e passar. Cara, eu acho que em muitos aspectos a prova, ela não prova o aluno. Não. Não tinha que definir, eu acho que isso aí é um problema também que foi montado pela nossa sociedade, que, cara, às vezes o cara é bom fazendo aquilo ali, mas quando ele sabe que ele está sendo avaliado, bate um nervosismo, porque o universo coloca ele no centro das atenções de uma coisa que para ele deveria ser normal. Cara, tu só vai ali e tu vai manifestar o que você aprendeu em 20 aulas. Ou você vai ali e você vai manifestar o que você aprendeu em 5 anos. Por que desse comparativo? Pessoas que acabam de receber a sua habilitação, mas não sabem dirigir. Pessoas que terminam uma faculdade, mas não sabem exercer. Sim. Aí tu vê
um cara que, de repente, não tem habilitação, sabemos que é errado, mas que não tem habilitação, mas que dirige super bem. Sim, muito. porque ele não precisou passar pelaquela avaliação, Ele não precisou provar nada pra ninguém. Exatamente. Entendeu? E o medo, a Dirige lá psicologia... desde 5 anos. A psicologia, ela fala isso, né? Você passa por PNL, você sabe. O medo, ele é uma coisa, mano, que você alimenta ele diariamente. Sim, são doses diárias. Você vai alimentando o teu medo ali diariamente, daqui a pouco aquele monstro tá grandão e tu não consegue mais enfrentar ele, porque você já é pequeno demais na frente dele. E o medo, ele é montado assim. Então, assim, uma dica pra galera é tentar, os que tiverem oportunidade, se forem da região dos lagos, né? Buscar a Isa, para ela te ajudar a enfrentar os teus medos, né? Diários. E, cara, e tentar entender que a única pessoa que você precisa provar alguma coisa é para você mesmo. Pois é. E aí, aproveitando o gancho disso que você falou, existem muitas mulheres que têm medo de dirigir por conta da comparação de como o marido dirige bem. Sim. Entendeu? Tipo, que às vezes nem é tão bem assim, né? Mas pra ela é bem, mas se for pra um, né? Às vezes ele é agressivo no trânsito. Será? Tem isso? Eu já ouvi falar que tem. Olha, gente... Perguntar depois pro Thiago do marketing aí, meu amigo, se a carona que ele pega com um amigo dele pra Nova Iguaçu é agressiva. Entendeu? Então, quando ela, tipo, às vezes ele nem é tanto assim, nem dirige tão bem assim, mas talvez ele imponha que esse jeito seja o melhor e ela sabe que ela nunca vai conseguir chegar naquele jeito de dirigir, por isso ela tem medo. Tipo, eu já sei que vou fracassar, eu não vou conseguir chegar nesse ponto. Entendeu? Então, para você ter a consciência de você falando da avaliação, você não precisa ser melhor do que ninguém, você não precisa provar nada para ninguém, você tem o seu jeito particular de dirigir. Aquele dia da prova que você vai passar para aquela avaliação, o examinador vai dizer se você cumpriu as regras ou não. Ele não tem como você passar ou não, não quer dizer que você não saiba dirigir, quer dizer que você não conseguiu seguir a sequência ali, né, das regrinhas que tinha que fazer. Então, você pode ter habilitação e sair de lá despreparado. Assim como pode também ser um ótimo motorista, mas não ter o documento que prova que você é um motorista. Que você é um motorista. Você não é habilitado, né? Por isso que a gente fala muito, quando fala a gente agora na questão da parte dos profissionais, né? Dos instrutores. A gente fala muito que essa parte do exame, né? Da avaliação, se o candidato está apto ou não, seria muito bom que se fosse por conta dos instrutores, né? Porque ele passa mais tempo com aquele aluno, ele tem a capacidade, pelo menos assim, questão de experiência com o aluno, tem a capacidade de dizer se ele está apto ou não. Aí o instrutor deveria passar por um outro treinamento, uma preparação maior para assumir essa responsabilidade de dizer, você vai poder dirigir. Então, Porque por enquanto ele não tem essa... Ser o primeiro avaliador, né? Então a ideia seria o aluno, o instrutor da autoescola e talvez o avaliador, ou o avaliador ficaria de fora analisando se ele cumpriu todas as etapas? Eu achava até que poderia ser durante as aulas. Eu achava que não deveria ter um dia específico de prova. Não deveria ter a prova, deveria ser analisado, mas aí já ia aumentar o custo, aumentar muita coisa. Né? Não, ia aumentar o custo e ia tirar de determinado lugar, né? E ia mexer no bolso de alguém, aí próximo não vai rolar. Muito trabalho, né? Não vai funcionar. Esquece, falei nada. Esquece. Muito Tirou trabalho. Onda. E aí, Dudu? Isa, vamos entrar aqui já na nossa rota aqui pra gente encerrar, mas conta pra gente aqui uma história que você tenha, que você queira acrescentar, uma história engraçada, uma história de exemplo, até mesmo, assim, pra encorajar, né, pra mostrar, como a gente estava falando há pouco aqui, que tem muita gente que tem 50, 60 anos que decidiu nunca dirigir, que até por medo. Sim. Fala pra gente, assim, alguma história, alguma experiência que você tem, até mesmo pra motivar, né, essa galera que não tem habilitação, que nunca dirigiu, que não quer dirigir, que não aprendeu, mas que pode querer, mas não tem essa coragem para isso. Pode. Eu acho que, assim, primeira coisa, gente, a questão da coragem. A coragem, ela não é algo que simplesmente ela vai vir antes de você fazer. Ela é motivada por uma ação. Então, você tem que ter alguma atitude para você vir a ter a coragem, para você sentir a coragem. No caso por exemplo, tem uma aluna, como eu falei da questão da idade, né? Ela não tinha outras pessoas para poder ajudar ela a treinar e tal. Então, ela determinou isso na cabeça dela. Tipo, eu vou conseguir, eu quero isso para mim, eu vou aprender. Ela mesma, sozinha, olhando, assistindo, pegando as dicas.
ela entrando no carro dela. Acho que a questão também da pessoa ter o próprio carro, ter o carro, assim, não ter esse problema de carro dividido e o marido ser ciumento, acho que também facilita um pouco nessa questão. Mas, assim, só o fato dela superar os próprios medos de será que vai dar, será que essa idade eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir acompanhar os outros que são mais novos do que eu, né? Será que eu vou conseguir prestar atenção em tudo, executar tudo ali? Então, só o fato dela ter superado esses medos, assim, pessoais dela, de questão de idade, de questão de não ter apoio e tal, e ter conseguido hoje dirigir tranquilamente aí para qualquer lugar, isso daí... todo mundo, até na própria comunidade, encara ela como sendo um exemplo, né? Mas não é exemplo, a gente fala que é inspiração. Né? Então a gente olha, caramba, você conseguiu, eu também vou conseguir. Assim como muitas outras, tem muitas outras alunas lá dentro que, tipo, não tem um apoio, não tinha nada, tinha que começar do zero mesmo. Ninguém tinha paciência para entrar dentro do carro com ela e levar ela para um lugar tranquilo para treinar. Então ela tinha que começar do zero, ir lá aprender, tirar o carro da garagem, colocar o carro na rua, começar a andar para frente, andar para trás. E às vezes passava por piadinha. Tem uma que, quando comprou o curso escondido e quando começou a fazer o curso, falou com a filha, né? Nossa, eu comprei um curso online para mim poder aprender a dirigir e melhorar, né? E aí a filha começou a rir da cara dela. Eu disse, cara, você tá doida, mãe? Tá doida? Você levou um golpe. Que golpe, minha filha? Eu vou aprender. E hoje tá aí. Ela vai lá e coloca lá, tô dirigindo para tudo quanto é lugar. E graças a isso, porque é onde ela encontrou apoio, onde ela encontrou motivação. Então, tipo, solução tem, tá? O primeiro passo que você tem que ter é a aceitação. Você aceitar que tem um problema e que você precisa da solução. Você precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. E a coragem, ela vem em seguida. Quando você começa a agir, você começa a se sentir mais corajosa. O problema é que as pessoas esperam a coragem vir primeiro para poder dar o primeiro passo. E aí ela não vem. Não vem nunca, né? Nunca. É isso aí. Então, vamos lá. Isa Souza, instrutora, né? O que você, como instrutora, né, com o teu trabalho no Belas, o que você espera, o que você quer ainda atingir com a sociedade, com as mulheres que querem aprender a ter uma direção melhor? O que tá te inspirando hoje ainda? O que você quer realizar ainda? Fala pra galera, deixa teu recado aí. Beleza, então, eu vou até fugir um pouquinho da questão das mulheres que têm medo de dirigir. Uma coisa que eu tenho esperado muito, e eu vou até aproveitar o espaço para poder falar, é que outras mulheres se tornassem instrutoras ou treinadoras para poder ajudar essas pessoas que têm insegurança, ajudar essas pessoas a ganhar experiência no trânsito. Porque eu acho que falta muito nesse mercado, nessa nossa profissão. É uma profissão dominada pelos homens. Então, as mulheres que estão trabalhando, elas estão trabalhando lá na autoescola, carteira assinada, no horário tudo certinho. Então, elas não querem empreender. Elas não querem dar esse passo para frente. Elas querem ficar lá no certo. Sair do certo para ir pro duvidoso, ninguém tem. Só quem tem sangue de empreendedor mesmo para poder fazer isso. Então, eu acho que isso falta. Falta essas pessoas, tipo assim, eu me sinto sozinha para atender muita gente. E eu poderia falar assim, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero concentrar tudo comigo, faz né? tudo comigo. Eu poderia falar isso, eu quero tudo comigo. Só que eu não consigo, eu sou humanamente impossível você conseguir. Não dá para abraçar o mundo. Não dá. Então, cara, se tivesse outras mulheres que quisessem fazer a mesma coisa, que pudessem fazer a mesma coisa, com certeza todo mundo iria crescer. E iria conseguir atender muito mais pessoas, e isso ia refletir no trânsito. Porque a questão da segurança, da experiência, tipo, poderia acontecer de menos acidentes, entendeu? Menos situações de risco. Uma qualidade melhor de trânsito. Lógico. Essa questão da educação para o trânsito é utilidade pública, gente. Pelo amor de Deus, enquanto as pessoas não pararem para refletir sobre isso e começar a investir aonde... Né? A gente estava falando da questão de entrar lá no ensino médio, sim. Com educação para o trânsito. Quando não começar a mexer aí, não vai funcionar. Eu já vi uma reportagem uma vez, eu não me lembro quem foi, mas eu vi uma reportagem que falou que o grande problema do trânsito no Brasil hoje, é que as crianças não têm educação para o trânsito. Então, elas se tornam o nosso trânsito é o mais violento do mundo. O Brasil já chegou a estar em 3º lugar no mundo. Gente, poderia ser em saúde,
em economia, né? Então, não, em acidente de trânsito, 3º lugar, já chegou, acho que hoje é 5º, 4º, mas já chegou e está em 3º, quer dizer, vai perder só para a Índia. Né? Não tem... E lá o índice lá é mais por moto. Entendeu? Moto lá, então não tem como. Então essa falta de orientação, essa falta de apoio, de essa questão todo do processo da autoescola, como é aplicada a metodologia, sabe? Como as pessoas deixam de tratar a realidade, só tratam lá o que vai acontecer na prova. Então tudo isso influencia no resultado que a gente tem hoje no trânsito, que é essa doideira. Entendeu? Isa, essa aqui é a câmera da Isa. Essa aqui é a sua câmera agora. Aí tem... O mundo tá te vendo. Oi, entendeu? mundo. O mundo tá te vendo. Dá um oi pro mundo. Pra você agora passar o teu recado, dar a tua dica aí pra galera que tá te assistindo aí, que eu tenho certeza... Como te encontrar, né? Onde achar. Onde te encontrar, manda o @, pede like, tira foto e me marca pra me ganhar seguidor também, que eu preciso enganjar esse ano ainda. Então, a câmera é tua, teu momento, brilha. Tá bom, obrigado. Gente, primeiramente eu quero agradecer aqui vocês. Foi maravilhoso estar aqui, poder conversar, ter esse espaço para poder falar sobre esse assunto. E falar pro pessoal o seguinte, gente, independente de homem ou de mulher, se você tem medo de dirigir, você tem que procurar ajuda, porque não adianta você querer encarar esse problema sozinho, tá? A questão da insegurança, do medo, da ansiedade, ela só trava a sua vida, só deixa você atrasado. E não reflete isso só na questão do dirigir, só no fato de você não conseguir dirigir. Você está sendo impedido de fazer outras coisas que você não tem nem noção. E quando você começa a destravar esse medo, todo esse bloqueio que você tem, você começa a perceber que você pode fazer outras coisas que às vezes você olhava, caramba, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. Então, pode ter certeza, quando a gente trata do medo, da nossa mente, que a gente desbloqueia, que a gente destrava, abre inúmeras portas para você fazer qualquer coisa. Porque independente de ser homem ou de ser mulher, você pode qualquer coisa. Vai depender do seu esforço que você vai aplicar em cima disso. Então, gente, toda terça-feira lá no YouTube, Belas no Trânsito, tá? Tem lá uma aula gratuita, cheia de dicas de trânsito, dicas de como dirigir, de como vencer o medo, como vencer a ansiedade. Tem lá no Instagram também que a gente compartilha todo dia dicas diárias aí sobre baliza, ladeira, estacionamento, dica de prova, trânsito, mudança de faixa. Então a gente coloca bastante coisa, tudo que isso que a gente vem... toda essa experiência que eu acumulei todos esses anos, eu venho compartilhando com vocês, porque se tivesse sido falado para mim lá atrás, com certeza teria feito muita diferença. Então hoje eu não guardo nada, não tem segredo nenhum, boto tudo para fora para vocês poderem usufruir aí, tirarem bastante proveito e pararem de sonhar em dirigir. Para de sonhar em dirigir, começa de fato a mudar a sua vida, transformar o seu pensamento, quebra esse padrão de pensamento para você se tornar um motorista de verdade. Maravilha. Parabéns. Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho. Caraca, é isso aí, Henrique. Fala bem demais. Vou só dar Top, tchau. Né? Top. Vai dar tchau? Só vou dar tchau. Eu dar queria tchau, falar né? um montão de coisa, mas falou tão bonito que eu só vou dar tchau. Acabou. É isso aí, galera. Acabou. Vamos finalizar aqui mais um episódio do nosso podcast Na Pista. E esperem, aguardem que em breve teremos mais capítulos aqui do nosso podcast, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até o próximo episódio do Na Pista. Tchau, galera. Quem cola com terra não erra. Meu @Henrique Terra Primeiro.